Olá, amados irmãos, que a paz do Senhor repouse sobre a vida de cada um neste dia que o Senhor fez. Nós temos caminhado um pouco por alguns salmos na palavra e hoje não será diferente. Nós iremos entrar num dos salmos que para mim falou, na verdade, tem falado muito ao meu coração. E o tema dessa manhã é sobre... este o tema: amargurado e aflito. O que fazer? Amargurado e aflito. O que fazer? Se nós abrirmos então ali na Bíblia, no Salmo 69, nós vamos ver um homem, um rei, um tocador de harpa, um homem que louvava a Deus, um homem que buscava a Deus, chamado Davi. E nós vamos ler então o versículo 1 ao 7 por primeiro, e nós vamos ver algo que está acontecendo com esse homem chamado Davi. Versículo 1 diz assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas. Não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Eu quero que você entre nesse momento, nesse salmo, buscando ter esse coração de Davi aqui, como ele estava se sentindo, o que estava passando com Davi. Por isso nós vamos orar nesse momento. Senhor, quantos hoje, Deus, se encontram num tremedal de lama, Senhor? Quantos hoje, Senhor, estão desesperados, Senhor? Quantos hoje, Senhor Jesus, estão nessa situação ou parecida com o salmista Davi, Senhor? Num tremedal de lama sendo sugado, Senhor. Quanto mais se mexe, mais afunda. Ó Deus! Mas o Senhor não abandona os teus filhos. O Senhor não abandona aqueles que confiam em ti, Senhor. Pai, fala conosco. Fala com estes em específico, Deus, que se encontram dessa forma, Senhor. E que nós possamos agir, fazer aquilo que devemos neste momento para sair desta aflição, para sair deste desespero, Senhor Jesus, que acomete os nossos corações ou daqueles, Deus, que se sentem dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tive grande batalha nessa noite de preparo e confesso que foi muito difícil, porque quase não consegui dormir, me vinha pensamentos e voltava para esse salmo e só consegui realmente algo para colocar hoje do Senhor para os irmãos nesta manhã. E eu creio porque há muitas pessoas que se encontram dessa forma, amargurado, aflito, pessoas que estão dessa forma como Davi. Então nós vamos ali ver no versículo 29, por que eu tirei esse tema? Davi fala assim no versículo 29, quanto a mim, porém, amargurado e aflito. Davi
estava dessa forma, amargurado. E eu fui ao original para tentar descobrir realmente que era essa palavra que Davi estava dizendo que ele estava. Amargurado, nesse sentido, não vem no sentido de uma mágoa que ele estava sentindo, mas diz que ele estava precisando de ajuda, necessitado e até fraco. Assim Davi estava se sentindo. Também, ele diz que ele estava aflito. Fui ao original e diz assim, que ele está no sentido de estar com dor, inflamado, ferido. Você está assim nessa manhã? Você se assemelha a Davi? Veja o que Davi falou para fazer aqui neste salmo. O que fazer? Ponto 1. Pedir socorro de Deus. Versículo 29. Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Nós lemos ali anteriormente que o salmista falou: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Davi falou isso no início, mas quando uma pessoa está realmente precisando de ajuda, fraco, aflito, ela se sente dessa forma. Parece que não há mais forças para clamar de novo. Parece que não há mais força para pedir ajuda, para dizer que está necessitado. Por isso ele diz ali no versículo 3 isso. Mas no versículo 29 ainda ele fala: ponha-me o teu socorro, ó Deus. Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Por que pedir o socorro de Deus? Se ele falou que ele já estava cansado de clamar, não conseguia mais clamar. Porque o socorro de Deus, ali no versículo 29, ele estava pedindo algo em específico. É um alto refúgio. A Bíblia fala que Deus é um alto refúgio. A Bíblia fala que Deus é refúgio e fortaleza. Não importa se você já não tem mais força. Eu quero que você, nesse momento, clame a Deus. Peça socorro a Deus. Talvez esteja pensando, então será a última vez. Então, clame a Deus. Peça socorro a Deus. Peça a Deus um alto refúgio. Um lugar onde você vai ser levado de toda a agitação, de toda essa inquietação que quer te afundar. E você será levado ao lugar seguro de Deus, um alto refúgio. Talvez esse refúgio fale de um lugar mais isolado. Deus quer te levar a esse lugar de paz. Então, o que fazer? Peça socorro a Deus. Mesmo se você dizer eu não tenho mais força, peça socorro a Deus. Segundo ponto, o que fazer? Louvar com cânticos o nome de Deus. Como fazer isso quando estamos amargurados e aflitos? Davi está falando justamente quando estamos dessa forma, amargurados e aflitos. Ele diz ali no versículo 30, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Imagina só, aquele que está necessitado, aquele que está precisando de água vai fazer o quê? Louvar com cânticos. Vai cantar a Deus, e esse cântico ele tem uma exultação em específico, uma exultação de agradecimento. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Você vai nesse momento agradecer a Deus. O que fazer quando estamos amargurados e aflitos? O que fazer? Peça socorro a Deus, mas também cante louvores a Deus. Talvez se hoje você tem esse último suspiro dentro de você, use esse suspiro para clamar a Deus, pedir socorro e cantar louvores ao Senhor. Irmão, irmã, ou talvez você não crê em Deus nesse momento, através de pedir socorro a Deus, você pode conhecer esse Deus maravilhoso.
Através de você agradecer, desse agradecimento a Deus, desse louvor a Deus que você fizer aí nesse desespero, pode ser o dia que você encontre esse Deus. Peça socorro a Deus, louve a Deus com cânticos. Por que louvar a Deus com cânticos? Por que fazer isso? Olha a resposta. 31. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Por quê? Porque você estará agradando a Deus mais do que oferecendo um sacrifício a Ele. Num momento de dor, de sofrimento, de aflição, de amargura ali apertado, quando você faz isso ao Senhor, canta louvores em ações de graça ao Senhor, isso agrada ao coração de Deus. E aqui não é agradar um pouco, mas agrada de tal forma, porque é melhor que um sacrifício. Você pode pensar, mas isso é um sacrifício? Então isso é um sacrifício de louvor a Deus. Isso é um sacrifício de se entregar ao Senhor, mesmo no momento que você não tem força. É dizer obrigado, Senhor, até pelo sofrimento que estou passando. Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque eu posso falar contigo. Obrigado, Deus, porque eu estou aqui, vivo. Será agradável isso ao Senhor? Irmãos, se será agradável ao Senhor, imagina se o Senhor se alegra com isso. Isso agrada ao coração ali do Pai. O que será que esse Pai vai fazer? Agrade a Deus, agrade a Deus. Isso será agradável a Ele. E ainda, tem algo ali no versículo 32, no início dele, que diz assim: vejam isso os aflitos e se alegrem. As pessoas esperam daqueles que estão passando por sofrimento reclamações, murmurações, e é isso que a maioria das pessoas fazem. Mas, se você cantar louvores com cânticos ao nome de Deus, isso será agradável a Ele. E as pessoas que verem isso, estar nesse momento você ali com os braços estendidos, talvez cantando louvores ao Senhor, as pessoas que estiverem vendo isso, elas vão se alegrar. Vejam isso os aflitos e se alegrem, e até os aflitos que estão passando por situações difíceis irão se alegrar. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Mas eu sou um aflito? Eu sou um amargurado? Então eu creio que também isso irá trazer alegria ao seu coração. O que fazer no momento de amargura e aflição? Pedir socorro de Deus. Louvar com cânticos o nome de Deus. Em terceiro, buscar a Deus. Buscar a Deus. Olha ali no 32, vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Amém. Reviva, você terá vida novamente. O amargurado, aquele que é o aflito, ele sente que a vida dele se foi, acabou. Mas quando nós buscamos ao Senhor, ali fala assim: quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Por que então buscar a Deus? Porque o coração reviverá. O coração fala das emoções, o coração fala dos sentimentos. E a aflição, ela atinge muito essa área. Você está abalado emocionalmente. Quantos estão hoje abalados emocionalmente? Sendo sacudidos lá dentro e não têm um sossego? Que o vosso coração reviva quando você buscar o Senhor. Talvez isso talvez te incomodado uma palavra dessa. Como assim vai reviver? Como assim vou cantar a Deus? Como assim vou pedir socorro? Já tenho pedido. Peça a Deus mais. Busque mais a Deus. Não desista, porque o coração reviverá, irá
reviver. Será que você perdeu o gosto de viver? Faça isso. Busque a Deus. Somente Deus pode fazer o teu coração reviver. Só Jesus pode trazer essa vida que você necessita. Mas tem mais coisas quando nós buscamos a Deus que vamos obter. Por que então, buscar a Deus? Porque o Senhor responde. Olha só ali no 33. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Como que pode existir um prisioneiro do Senhor, um necessitado do Senhor? Ali, aquela pessoa que está com aflição, é o necessitado, é o amargurado que está falando ali. Existe. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, o Senhor Jesus disse isso. Por que buscar a Deus? Porque o Senhor responde. Toda palavra que vem na sua mente dizendo que Deus não está ouvindo a tua oração, que Deus não está respondendo de alguma forma a tua oração é mentira. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor fala que quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados. Você se encaixa como um necessitado nessa manhã? Olha, então o Senhor vai responder a sua oração. O Senhor irá responder você. Não sei se será como você imagina, mas eu creio que o Senhor é benigno, compassivo, misericordioso e bondoso. Isso Ele é. E Ele irá responder a sua oração. Creia. Busque a Deus. E o seu coração irá reviver. Porque o Senhor vai responder a oração e irá responder você. Você não está falando aos quatro ventos. Você está falando a Deus. Dirija o seu clamor a Deus. Transforme a sua murmuração em um clamor a Deus. Porque o Senhor responderá. É uma promessa maravilhosa. Você está necessitado. O Senhor responde. E Ele não despreza os prisioneiros, sentindo numa prisão. Ele não está te desprezando. Esse é o Senhor Deus. Versículo, ainda nessa questão de buscar a Deus. Por que buscar a Deus? Olha o versículo 34. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Por que buscar a Deus? Iremos ver o céu, a terra, o mar, louvando a Deus, tudo quanto neles existe, tudo quanto nele se move, e podemos ser salvos. Quando buscamos a Deus, não só podemos, porque Deus salvará Sião. Sião fala da cidade de Deus, o povo de Deus, da terra de Deus. Aqueles que são de Deus, aqueles que buscam a Deus, serão salvos. Que promessa maravilhosa no Antigo Testamento. Que promessa maravilhosa. Ontem estávamos meditando e estudando sobre o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo. E a Bíblia fala no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Toda a terra louvando a Deus. Você pode pensar que tudo está caído, tudo está perdido. Não. Busque a Deus. Ele irá mudar os teus olhos, Ele irá mudar a tua visão, Ele irá mudar a tua situação e Ele irá te salvar. Há uma promessa de salvação para o povo de Deus, para aquele que busca a Deus. Iremos nos juntar nesse coro, nessa orquestra com a natureza, louvando os céus, nos céus e a terra, os mares, tudo quanto nele se move, louvando a Deus. O Senhor vai edificar a cidade de Judá e ali habitarão e hão de possuí-la. Deus irá restabelecer, Deus irá salvar, restabelecer, arrumar.
Versículo 36 ainda fala: também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Ainda nisso tudo você pode pensar: ok, talvez vou usar meu último fôlego para buscar ao Senhor, mesmo amargurado e aflito. Vou pedir socorro a Deus, ou louvar com cânticos o nome de Deus, ou buscar a Deus então. Mas existe alguma garantia de que se eu fizer isso eu vou receber esse livramento, essa salvação, meu coração vai reviver, Deus vai responder, eu vou estar no alto refúgio? Existe uma garantia de que eu vou receber essas coisas? Sim. Esse salmo, além de ser um salmo de Davi nesse sentido, ele também mostra o Senhor Jesus nele em alguns versos aqui. Se assemelha muito ao Senhor Jesus. Se nós olharmos no versículo 4 deste mesmo salmo, Salmo 69 diz assim: são mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. O Senhor Jesus se assemelha nesse sentido. Isso aqui mostra algo do ministério do Senhor Jesus. Qual o ministério do Senhor Jesus aqui na terra? Como foi? Como se deu isso? O Senhor Jesus foi odiado sem razão. Ele fazia o bem. A Bíblia fala que por toda parte o Senhor Jesus fazia o bem. E ele foi odiado sem razão. O Senhor Jesus também foi aquele que teve, no final ali diz, tenho de restituir o que não furtei. Jesus não pecou, Jesus não furtou, Jesus não fez mal. Mas ele teve que substituir aquele que fez o mal. Jesus teve que se colocar no lugar daquele que furtou. Jesus teve que se colocar, como diz no versículo 22, estou atolado em profundo lamaçal. Porque ele teve que pegar o pecado, a dor, a aflição, a amargura e colocar sobre ele. Jesus se mostra aqui no Antigo Testamento. No versículo 7, diz assim: pois tenho suportado afrontas por amor de ti. O Senhor Jesus suportou tantas afrontas pelo Pai, para a glória do Pai, para o propósito que o Pai tinha o enviado a essa terra. E o rosto se me encobre de vexame. O Senhor Jesus, naquela cruz pendurado, ele substituiu o nosso lugar. E ali as pessoas zombavam do Senhor Jesus. Ele estava amargurado nesse sentido de dor, de sofrimento. Aflito de Deus. Verso 8. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. O povo que era para reconhecer ele como Rei e Salvador o desprezou. Versículo 9, pois o zelo da tua casa me consumiu. O Senhor Jesus falou sobre isso. E as injúrias do que te ultrajaram caem sobre mim. As injúrias dos que te ultrajaram caem sobre mim. Os pecados, toda a injustiça desse mundo, o Senhor colocou sobre ele, para ele ser tido como o aflito de Deus. Senhor Jesus. Verso 10, chorei, em jejum está minha alma, e isto mesmo se tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei por objeto de escárnio para eles. Parece que estou lendo estes versos e me lembrando, ou praticamente lendo Isaías, onde fala que Jesus, ali, o servo sofredor, foi aflito de Deus. Para isso, a garantia é que o Senhor Jesus sofreu. O Senhor Jesus passou por essas aflições. Passou essas afrontas, essas injúrias, essa vergonha. Mas ele não perdeu. Ele venceu. Que garantia? A garantia é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que nos livra, porque ele foi exaltado. Ele não permaneceu morto, ele pagou o preço do nosso pecado. E ele ressuscitou, ele reviveu, ele voltou à vida.
como rei. O Senhor Jesus venceu. O Senhor Jesus é a nossa garantia, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele abriu o caminho para que nós também pudéssemos trilhar esse caminho, passar por Ele. Ele é o caminho. Jesus é a sua garantia. Confie em Jesus, não em mim, mas na palavra do Senhor Jesus. Jesus é a palavra. Confie no Senhor Jesus, confie na palavra de Deus. Ela não irá te decepcionar. Se estou aflito, se estou amargurado, se estou necessitado, ferido, o que devo fazer? Devo pedir socorro de Deus, louvar com cânticos o nome de Deus, buscar a Deus. O Senhor Jesus fez isso, não errou em nada. E Ele venceu. Ele venceu. Nesse momento eu quero pedir para que você feche seus olhos para você meditar um pouco. Sei que falamos isso muitas vezes, mas nesse momento eu quero que você olhe para você mesmo. O que tem trazido amargura ao seu coração, tristeza, aflição, ferida, até com uma inflamação? Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a Tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das Tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao Teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma, redime-a, resgate-me, por causa dos meus inimigos. Senhor, Tu és Deus. Toca nesse momento, Senhor. Toca, Deus, talvez tirando ali o último suspiro da pessoa mais afligida nesse dia, Senhor. Trazendo, Deus, um pedido de socorro a Ti, Senhor. Senhor, Tu respondes. Quantas promessas de que o Senhor responde, Senhor. Quantas promessas, Senhor. Mas no momento da aflição, no momento do desespero, no momento da necessidade, nós não conseguimos ver isso, Senhor. Parece que os nossos olhos perdem toda a claridade, se escurece. E não conseguimos ver a saída. Mas a Tua palavra nos dá ânimo, Senhor. O Senhor Jesus nos abre o caminho para a salvação. Nós buscamos a Ti nesse momento, Senhor. Uma forma simples, Senhor, mas confiando que o Senhor pode fazer, Deus. Ó Deus, toca, Senhor Jesus, naquele que está nesse momento aflito, Senhor. Pai, responde a oração, Senhor. Esse que está nesse momento orando aqui conosco, Senhor, e pedindo socorro a Ti, Senhor. Responde, Senhor. Ó Deus, aquele que está, Deus, buscando um cântico, Deus, de louvor ao Senhor neste momento, Deus. Responde, Senhor. Responde, Senhor, porque isso agrada ao Teu coração, Senhor. Aquele que está buscando forças e até buscando a Ti já neste momento, Senhor. Este, Senhor Jesus, seja respondido, Senhor Jesus. Este seja reavivado, Senhor. E o seu coração comece novamente, Deus, a ser novo, Deus. Ó Deus, Tu tens todo o poder, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor responde a nossa oração, Senhor. Obrigado porque nós aqui, Deus, temos experiência já de que passamos por aflições e o Senhor nos respondeu, Senhor. E o Senhor nos tirou do tremedal de lama. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio, Deus, que o Senhor estará neste momento agindo em cada vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Creia na palavra do Senhor. Creia que há
na palavra do Senhor e na vida de Cristo Jesus. Garantia suficiente para que você peça esse socorro a Deus. Ele irá te responder. Deus te abençoe nesse dia. Seja agraciado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus.